É que anda o seu terreno biológico, como é que está a sua boca de início e a sua boca de final, o que que tem entrado, o que que tem saído e como é que teu corpo está gritando o que você está comendo, o que que está acontecendo com você aqui e agora, né? Nós estamos aqui do Rio de Janeiro, estamos recebendo, né, o doutor Jonas Martins, direto de Cuiabá, da Terra dos Milagres, da Exade, Terra de Milagres, e nós vamos falar justamente da boca de início, o intestino e a boca de final, né? O que está acontecendo com a gente, por que que a imunidade está tão baixa de todo mundo e por que o estado viral se tornou uma ameaça infernal. Infernal. Esse é o termo, né? É infernal o que está acontecendo. Você que for entrando já coloca o teu estado clínico para a gente poder saber do pessoal aí da tua casa. Tem alguém com virose, tem alguém com a voz arranhando, tem alguém tossindo, tem alguém febril, vai botando o dedo aí, vai sentando o dedo, né? E você que chegou no canal, se inscreva, ativa o sininho, já dá o seu like, gente. Olha, o pessoal está esquecendo de dar like e você não está dando like, não é para mim nem para o Jonas. Você está dando é para a vida, porque tudo que esse canal produz aqui é para a vida. Então, quando você tem consciência e dá o seu like, você nos ajuda. Quando você tem consciência e compartilha, você nos ajuda. Quando você entra para o clube do assinante, você empurra esse trabalho. Quando você mergulha com a gente na plataforma do Esquadrão Águia, aí é só felicidade. E você consegue isso através do Zap 21 995 31 3449, Zap 21 995 31 3449, Zap 21 995 31 3449. Nós temos colocado lá, né, na plataforma várias contribuições. O doutor Jonas, inclusive, acabou de mandar para nós um e-book, né, de salivação, que vai estar entrando lá também na plataforma. Né? O doutor Jonas vai ter momentos comigo na plataforma, ele, Luiz Manuel, a Carla Fernanda, ok? Então a gente está montando esse time para dentro da plataforma para a gente poder falar mais abertamente com o pessoal que está lá na plataforma. Né? Porque aqui, momentaneamente, nós estamos em zona de risco. É só você olhar o nível de entrega do canal. É um absurdo, né? A gente sofre uma trava e nós só conseguimos andar através de vocês, né? Então, se você compartilha, se você dá o like, se você, quando entra, diz qual é a sua cidade, o seu cumprimento, isso é muito importante, ok? A sua interatividade, ok? Tá dado os recados. Vamos lá, então. Doutor Jonas Martins, meu amigo, meu amigo. Tá chovendo aí, Jonas? Tá chovendo? Olha, tá chovendo sim, tá maravilhoso aqui. Coisa Amanheceu boa. uma noite mais chuvosa, não é? E amanhã aqui tá fresca, tá ventando bem, as plantas estão agradecendo, as galinhas, enfim, tá maravilhoso aqui, graças a Deus. O As vossas gado, né? orações É, o têm gado. ajudado o Mato Grosso aqui para que a chuva aconteça, né? Não, estamos orando, João, estamos orando, orando, né? E preciso que você levante aí as igrejas locais, né? Pega o Luiz Manuel pela orelha, cobra, cobra, o pessoal subir aí no Monte Sinai, meter a mão no céu, para os quatro cantos do céu, né? E profetizar, cara, profetizar. Né? Chuva, chuva. Chuva, chuva. Mas, e aí, Mato Grosso é lugar de cura, cura, cura. O alimento cura. E É vocês são, né, o nosso celeiro, né?
Se o Brasil é o celeiro do mundo, Mato Grosso é o celeiro do Brasil, cara. Vocês não podem queimar, não podem queimar, Com não podem, certeza. né? É isso aí. Mas, meu amigo, vamos falar de salivação e vamos falar desse bendito intestino e vamos falar por que que a boca de baixo está dando ruim. Nós estamos com um monte de gente constipada, Uhum, muita gente fazendo quadros de hemorroidas, candidíase recorrente. Nós já até falamos sobre isso, né? Quando você uhum. ressuscitou no YouTube, a gente falou sobre isso, na ressurreição, gente, do Dr. Jonas. Ele ficou impedido quase 60 dias de abrir a boca aqui. Meu Deus, Jesus! E aí o cara ressuscitou. Quando ressuscitou, o primeiro assunto foi a candidíase recorrente, né? Tem alguém com candidíase aí? Coloca aí, porque o assunto da microbiota bucal, intestinal e o final da história, que é o ânus, você começa a entender agora. Vamos lá, meu amigo, vamos lá. Vamos lá, vamos começar primeiro com João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós temos que estar em busca da verdade, do conhecimento, porque Deus nos deu o conhecimento, basta que nós possamos acessá-lo para que nós possamos sair dos cativeiros que a vida nos coloca e as nossas ações encaminham para esses cativeiros, né? E o conhecimento, ele é libertador, ele vai nos guiando na luz do Pai para a gente conviver com as diversidades, sendo menos atraído por elas, né? E menos sacrificados por elas, né? Porque realmente não é fácil viver no mundo de hoje pela qualidade dos alimentos, pelo estresse, pela mente, né, que fica impregnada com muitas frequências, intervindo no processo mental, na coordenação do cérebro, no sistema nervoso, gerando ansiedade, gerando depressão, gerando estresse, né? Desbiose intestinal. Então, é um quadro de desequilíbrio do sistema nervoso autônomo, né? E hoje nós vamos começar, para falar desse tema, nós vamos começar a falar um pouquinho de salivação, das funções, da fisiologia da salivação e também do corpo, né? A importância da saúde, da salivação para a saúde do corpo e para a saúde emocional. Vamos falar um pouco disso, né? Poucas pessoas dão importância para a saliva, né? A saliva é muito importante. É na saliva que tem uma composição muito importante de enzimas digestivas, como a amilase, a lipase. Nós temos opioides, que são importantíssimos para regular o processo de dor, não é? Nós temos algumas enzimas que são fundamentais também para fazer a limpeza bucal dos restos alimentares, não é? E a salivação, o equilíbrio do pH da boca, ela intervém na fala, a saliva também intervém na deglutição. Então, a intervenção da saliva é muito importante em todo o processo nosso de fala, de nutrição, de respiração, não é? Muitas pessoas hoje eu tenho detectado que elas têm respiração forçada, né? E isso entra uma taxa de oxigênio muito baixa no cérebro, isso afeta o sistema nervoso, afeta a saúde do corpo como um todo. E essa inflamação, não é, que a gente tem nas narinas vem dos intestinos, né? Isso vem do estresse, isso vem da alimentação inadequada, alimentação inflamatória, e a desidratação. A desidratação é muito séria, porque como é que nós vamos trocar a água que tem dentro das nossas células
Como vamos fazer isso? Nós estamos reutilizando essas águas há muito tempo, não é? Imagina você numa casa, você não pega a água da rua e fica reutilizando aquela água dentro da vossa casa. Vai dar ruim uma hora, não vai? Essa água vai saturar, não tem um processo de limpeza tão eficiente que não gaste, não gere danos, né? E a salivação, a nossa língua é um reator, não é? Quando você busca a salivação e você coloca a salivação na boca de forma equilibrada, o que isso leva, não é? Leva um equilíbrio da microbiota bucal, um equilíbrio de pH, gera uma fala mais equilibrada. Esse equilíbrio da saliva gera produção de mucina. As mucinas são importantes para lubrificar a gengiva. Quantas pessoas têm problema gengival aí, não é? Que não têm a produção de mucina. À noite, as pessoas têm muitas vezes a boca muito seca. Isso, as glândulas salivares menores que produzem saliva à noite, acaba não produzindo regularmente. Um dos problemas é que, às vezes, a pessoa tem traumas, não é? Essa pessoa dorme num estado simpático, e você, num estado simpático, a produção de saliva é pouca, porque quem governa a produção de saliva na maioria das vezes, é o sistema parasimpático. É ele que coordena, né? Tanto as glândulas parótidas, como a submandibular, como as glândulas menores, né? Quanto salivares, de um modo geral. Então, essas glândulas são coordenadas pelo sistema nervoso. Quando eu mastigo mal, né, eu pego um alimento, às vezes eu estou falando no celular, às vezes eu estou conversando com alguém e aí eu não mastigo direito, não é? Essa salivação, ela tem uma função importantíssima na digestão, porque é ali que começa a digestão, ali que começa o equilíbrio da microbiota, porque a mastigação também faz com que haja um aumento na salivação. O sistema nervoso entende que você está mastigando, você precisa de saliva para continuar mastigando e fazer um bolo alimentar. Esse bolo alimentar vai para o esôfago, né, e vai para o estômago. Chegando ali no esôfago, no final você tem um esfíncter que abre, governado pelo nervo vago, ele vai abrir e aí vai entrar o alimento. Então, quando você mastiga mal, você tem um desgaste muito grande de esôfago, um desgaste grande dessa válvula, porque ela tem que interpretar muito o tipo de alimento que ali entra. E a saliva não, a saliva já coordena todo o processo. Um alimento bem salivado, ele quer dizer que ele está apto a ser digerido no estômago de forma maravilhosa. E uma questão interessante na digestão, né, é você todo dia tomar um copo de água, uns 40 minutos, salivando antes da refeição. Por quê? Porque quando você toma água salivando, a saliva ela tem propriedades curativas. Ela ajuda a organização do nervo vago, ela reduz o seu estresse, porque é na salivação que você entra no estágio de recuperação, no estágio parasimpático. Então, a salivação, você começa a salivar 40 minutos antes do almoço tomando água. E essa água vai hidratar você para que você produza ácido clorídrico, enzimas digestivas, e o estômago começa a digerir bem. Então, o nervo vago, ele precisa muito de água. E o que nós estamos notando? Que nós estamos tendo respiração ventilatória, isso é danoso, porque o nariz, ele tem a função também, ele tem um microsistema que é fundamental, ele tem um sistema imune, o nariz, para equilibrar a temperatura do ar,
para organizar esse ar, para ele entrar harmonicamente no pulmão. E às vezes você fica respirando pela boca, uma respiração ventilatória que pode levar danos à saúde. Então, prestar atenção à noite. Eu estou acordando com a boca seca. Por quê? Porque as glândulas salivares menores não estão produzindo saliva e minha respiração está uma respiração ventilatória, não é? Uma respiração forçada. Eu preciso entender isso, melhorar a taxa de oxigênio no meu cérebro. Fazendo isso, eu vou melhorar a minha memória, vou melhorar a minha energia, vou melhorar o meu metabolismo, e isso tem reflexo direto no sangue, né? Aquele sangue grosso, aglutinado, as hemácias estão ali aglutinadas. Quando você olha na microscopia, você vê que é uma deficiência de oxigênio. Então, está tudo interligado. Saliva está ligado ao sistema nervoso? Sim, ao sistema nervoso autônomo, e depois o sistema parasimpático entra em ação para liberar essas salivas. Nós temos a produção de mucina, que eu já falei, né? Muita gente com gengiva machucada, afta, cheia de problemas. Por quê? Você não tem uma boa produção de mucina, protetora da gengiva. E provavelmente tem um intestino inflamado. Os intestinos têm uma relação muito grande com a boca e com o nariz, porque aqui nasce o meridiano do estômago e ele cruza aqui com o meridiano do intestino. Então, a energia do intestino passa também na face. O nosso corpo é uma unidade formada de subunidades, né? E essas unidades menores têm todas as informações das unidades maiores. Então, gente, olha, toma água, eu preciso tomar por quilo em torno de 0,35 ml de água por quilo, né? Se eu tenho aí 80 quilos, eu preciso tomar em torno de 2,6, 2,7 litros, né, de água. E essa água é importante tomar salivando. Por que tomar essa água salivando? Para que eu tenha um equilíbrio no corpo, para que essa saliva ela atua com processo curativo também. A saliva, como eu falei, ela tem enzimas, ela tem peptídeos, ela tem opioides, né? A opiorfina é um opioide que é mais forte do que a morfina. Os macacos, quando machucam, em região que ele não dá para passar a saliva, ele morde o galho, vai lá e passa a saliva. A saliva é curativa. Jesus, olha, Jesus nos ensinou. O que Jesus faz? Né? Ele nos ensina o tempo inteiro como a gente viver nesse mundo cheio de adversidades. Né? Ele vai lá, pega a terra, a argila, produz saliva na argila, coloca no olho, não é? Do cego, e o cego começa a enxergar. É claro que ali tem o poder de Deus, mas também ele quer nos ensinar que a argila e a saliva também são curativas, né? A saliva tem um poder de cura maravilhoso. Os animais usam muito mais a saliva do que nós humanos, né? Você pode ver o cachorro, ele usa muito, ele se lambe, ele usa muita saliva. O macaco, todos os animais usam saliva. Pouco o homem usa, porque está no cativeiro, né? E aí ele sai para o externo, vendo televisão, celular e tudo mais, e esquece de ver por dentro dele, de observar todas as reações que acontecem com ele, no seu metabolismo, na sua forma de pensar, de agir, né? Então, você tomando água, salivando, você hidrata. E a hidratação é muito importante. Nós vamos ficando velhos, nós vamos ficando desidratados. E aí vem as doenças, não é? A energia não circula direito, você não produz energia legal, a sua digestão cai porque você está com problema de hidratação, né?
você está desidratado. E a maioria das pessoas hoje estão desidratadas porque tomam refrigerante, não é? Tomam coisas muito doces que produzem acidez, o açúcar é extremamente ácido, e a acidez também ela diminui a hidratação, ela ataca o sistema nervoso. Então, olha, nós precisamos de remodelar, entender que... Jonas, deixa eu pegar um ponto aí, né? A questão da bebida gaseificada, gente, também. Aí, depois aí do amiguinho de Wuhan, né, o morceguinho, que aí apareceu o milho, e a solução do milho, que foi o cabelo de milho, nós estamos com muitas pessoas com a estamina alterada, intolerância à estamina, problemas na homocisteína e Sim, problemas de ferritina. E são sim, marcadores, né, que vão mostrar não só processos inflamatórios, mas tendência aos problemas autoimunes. Então, nós temos hoje uma verdadeira epidemia já de doenças autoimunes, por causa justamente das desorganizações de 2020 para cá, associado aos maus hábitos. Né? Então, o que o Jonas está colocando é que os nossos hábitos estão nos prejudicando. E é no detalhe. Né? O primeiro detalhe é essa salivação de maneira consciente para a hidratação. Só para vocês terem uma ideia, o processo cancerígeno está diretamente ligado à desidratação celular. Né? Quando ele bate aí próximo de 35%, o ambiente já é favorável ao câncer. E isso pode acontecer em 48 horas, gente, 48 horas, por causa do gatilho biológico. Por isso, nós também já estamos diante de uma epidemia de caranguejo turbo. Caranguejo turbo. Em 48 horas, ele se manifesta, em 15 dias, ele liquida a fatura. E a saliva, pelo que o Jonas produziu, que a gente conversou, ela funciona como laboratório de Deus dentro de nós, inclusive na madrugada, produzindo probiótico. Então, quando a gente acorda, a gente deveria se beneficiar desse probiótico, botando 600 ml de água salivando, bochechando, ó, mandando para dentro, ok? E aos casados, né? Beijinho de língua de 10 segundos para troca de probióticos e mais 200 ml de água salivando. Você vai ver como é que a saúde do casal vai melhorar, inclusive a própria vida sexual, porque depois de 10 beijinhos de 10 segundos cada de língua, a coisa vai dar uma aquecida e o dia já vai começar melhor. Tenho certeza disso, que o dia já começa inspirado, né? Por conta disso. Mas é muito importante observar que tudo que é de Deus é simples. Chega a ser tão simples, Jonas, que se torna tão complicado. exatamente isso, porque nós saímos de nós, né? Nós estamos enxergando só as coisas de fora e não estamos nos observando. E Deus nos deu essa condição. Olha, quando você levanta, bem lembrado aí, pastor, aqui tem 500 ml de água. É importante já levantar tomando água salivando, porque você está dizendo ao estômago, olha, meu amigo, daqui a pouco eu vou tomar o café da manhã. Nós precisamos de um horário, nós precisamos ter um horário para tomar o café da manhã. Café da manhã deve ser a melhor refeição que você tenha, porque o nosso corpo ele tem um relógio biológico, e nesse relógio biológico, o horário do estômago é entre 7 e 9 da manhã. É o horário que ele está mais predisposto a absorver nutrientes,
a fazer o processo metabólico, não é? Ajudar no processo digestório. Então, tem muita gente que não come de manhã, isso é um crime, tem que se comer, porque o organismo à noite, o que ele faz? Ele faz todo um processo de limpeza, não é? E de manhã, você precisa tomar essa água aqui, que é para essa água limpar o seu corpo. A saliva, ela tem um poder tão grande, quando as pessoas têm pequeno envenenamento, você toma água salivando, você tira as toxinas do corpo e tira o veneno também, através da saliva. É. Olha, Deus nos deixou completa, é que às vezes não sabemos usar o que ele deixou para nós, né? Então, quando você se sentir intoxicado, fígado ruim, a digestão não está legal, boca seca demais, não é? Que é uma xerostomia, você pode tomar água salivando, você vai ver que vai melhorando. Essa questão da garganta seca, da língua seca, são duas coisas que você precisa observar. Primeiro, os intestinos, que são se estão inflamando ou não, isso leva a uma desbiose intestinal. Observar o sono, se você está tendo apneia, tá? E a sua respiração, se está ventilada, né? Então, com isso, você vai treinando durante o dia, tomar água, tomar água, tomar água, você vai desinflamar os intestinos, melhora a sua alimentação, o tipo de alimentação, né? Quanto menos industrializado, melhor, né? Você pega um alimento mais natural, um alimento menos inflamatório, um alimento orgânico, porque é no alimento orgânico que vem as boas bactérias. Ele traz para você as boas bactérias e, com isso, você vai tendo boas bactérias e equilibrando, não é? Porque as boas bactérias, o equilíbrio bacteriano intestinal, vai produzir neurotransmissores de boa qualidade. E esses neurotransmissores têm um papel muito grande na produção de nutrição para o cérebro, na eliminação de toxinas, não é? Nós temos o sistema linfágico, que ele atua, tem uma glândula aqui nessa região do cérebro que ele coloca água, ele injeta água ali quando você está no sono REM, para você para limpar as toxinas do cérebro. Então, é muito importante a hidratação. A hidratação, como o pastor falou, as pessoas estão adoecendo por falta de água, estão no deserto, tomando coisas que não hidratam e que pensa que hidrata, né? O que hidrata você é tomar água salivando. Por que muita gente fala que toma água e a água não hidrata, mantém a hidratação? Porque não saliva. Se salivar, hidrata e troca a água intracelular. Olha que interessante. Quando eu coloco um alimento na minha boca e eu não direito, o estômago não vai fazer uma boa digestão dele, porque não há uma boa interpretação do corpo com relação a esse alimento. Mas se eu salivar esse alimento, mastigar ele bem, você vai ter uma boa digestão. Por quê? Porque o sistema nervoso tem todas as informações daquele alimento, em toda a sua estrutura, e aí vai produzir ácido clorídrico oficialmente bom no estômago, enzimas digestivas, para que esse alimento seja quebrado a nível molecular, que vá para os intestinos para ser absorvidas as proteínas, os minerais e vitaminas ali necessários. Muita gente tem problemas de bilis, tem problema de bicarbonato, não quebra gordura, primeiro por causa da vesícula, às vezes tirou a vesícula, aí tem que suplementar, não é? Mas muitas vezes por falta de água, não é? Por desidratação, você também pode interferir no metabolismo da gordura, que é uma fonte de energia muito importante, é a gordura de boa qualidade, né? Não é, e nós estamos cada vez mais comendo carboidrato, carboidrato, carboidrato. E o corpo tem um limite para carboidrato. Conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a necessidade de carboidrato. Então,
e a condição de metabolizar esse carboidrato. Por exemplo, quando você tem de 15 aos 22 anos, você pode metabolizar até 200 gramas de carboidrato por refeição. Isso vai caindo, aos 40 anos, 45, 90 gramas. Aos 60, 30 gramas por refeição de carboidrato. Então, eu já numa idade de 60, 70 anos, fico comendo 150 gramas de carboidrato. Vai dar mal, vai dar problema na microbiota, vai dar problema de glicemia e por aí afora, não é? Ô, Diabetes. Jonas, vamos dar um exemplo para ele, gente. Olha só. Um prato de arroz e feijão, ok? Que você comia 600 gramas por dia, ok? O que está sendo dito aqui é que você tem que dividir o prato em 4 e só comer uma parte do prato. Só para vocês entenderem a gravidade da situação, né? Economicamente, você vai gastar menos dinheiro com comida, ponto. Né? Se você fizer isso, você vai gastar menos dinheiro com remédio, ponto. Porque remédio remedia, não resolve. Mantém o estado crônico da situação. A turma do refluxo, né? Os fermentados. Essa quantidade agora é excessiva. Entenda que excessivo é o que você comeu aos 20, o que você comeu aos 30, que tinha que ter diminuído aos 40, menos ainda aos 50 e menos ainda aos 60. Meu Deus! Olha só, olha como é que Deus é bom, né? Você tem que comer menos, mas você foi viciado em comer. Comer é um vício, vício. Não é necessidade, é vício. Necessidade é 1/4 do que você comia. Vamos dar outro exemplo. Pãozinho francês. Você comia 2. 2. Ok? Agora, o que está sendo dito é que você vai pegar, não, vai pegar o bendito pão francês ali, cortar no meio os 2 e 3 partes você não pode mais consumir. O ideal era não consumir nada, mas se você for consumir, é uma parte só. Vocês entenderam o que é isso? Ó, o doutor Jonas é matemático, né? E eu agora sou um abusado, estou ensinando fração. Você tem que chegar, pegar o inteiro, fracionar e pegar uma porção. É 1/4. É o que nós podemos comer, a turmazinha dos 60. Bota a idade aí, vocês aí, mete a idade aí. Qual é a idade da galera aí? Mete a idade aí. Inclusive, eu vou ver com o doutor Jonas se a gente cria, né, o prato, Jonas, ideal para botar na plataforma, fazendo fração mesmo. Mostrando para ele, você consumir assim, você agora tem que consumir assado. Inclusive, a parte que a gente come agora deveria ser mais cru. Cru. Olha só, mais cru. Comida crua, ok? O que puder ser consumido cru vai nos ajudar. Eu sei que não é fácil, ó, a norma 77, ó, a lua violeta 46 já tem que estar na metade do prato, né? A norma tem que estar num quarto do prato. Vamos colocar na idade aí, gente, para a gente poder ter noção da faixa etária de vocês, né? Ó, a Rosa, né? Já está indo para um quarto do prato, ó. Fabiana está na metade do prato. Percebeu, gente? E aí o que acontece? Toda vez que você é abusado e mantém o vício da comida, você adoece. Adoeceu, você bate lá no amigo do jaleco branco, ele vai te remediar. E o que nós estamos te ensinando aqui é você não precisar remediar de maneira crônica, como é o caso da hipertensão, como é o caso da diabetes,
problemas de artrose, olha só, problemas de artrose, artrite, ok? Fibromialgia, toda essa bagaceira, ansiedade, depressão, insônia, estufamento de barriga, tudo isso está ligado, né, ao fato de você ser abusada, abusado, abuso alimentar. Você está se abusando através da alimentação. Vai lá, Jonas. Olha, é muito importante isso. Por exemplo, olha, quem está com dor, eu estou lendo aqui, mas eu tenho dor, eu não durmo. Eu tenho problema digestivo. Quando a gente tem problema digestivo, inclusive a produção de acetato de metila, que é uma redução do ácido clorídrico, geralmente se dá ácido clorídrico, se dá enzimas e tudo mais. Mas não é que seja errado, mas você tem mecanismo para corrigir isso. Qual é o mecanismo? Salivando. Quando você monta um planejamento para você melhorar o estômago, você começa a salivar, tomar um copo d'água até 40 minutos antes do almoço salivando e comer nos horários certos, não é? Você vai diminuindo essas dores. Por que você tem H. pylori, né? A bactéria H. pylori, ela está no nosso corpo, ela não é danosa, ela é danosa no lugar errado, porque cai a quantidade de ácido clorídrico do estômago e ela migra, ela pode migrar da boca ou dos intestinos, onde ela estiver. E aí ela vai para o estômago e produz um estrago, porque aquele ambiente não é ambiente dela. Tá? Por que não é? Porque tem uma desbiose ali, uma êxtase gástrica, tá? E aí leva à produção dessa bactéria. Mas quando você começa a salivar, começa a organizar a própria saliva, né? Seu sistema de defesa começa na saliva. A saliva, ela tem enzimas para destruir bactérias, para destruir alimentos ali que começa a produzir acidez na boca, ela regula o pH da boca. Então, a salivação ela é fundamental. Imagina, antigamente, né, lá atrás, na nossa civilização, não se escovava a boca e as pessoas viviam, porque tinha uma salivação boa, não é? Hoje, nós estamos escovando e perdendo salivação. Não é que eu seja contra escovar, é importante escovar, mas eu só estou dando aí um paralelo. Quer dizer, Não, e detalhe, Jonas, esse do escovar, gente, né? Tome cuidado com o que você está colocando na boca. É igual sim, beijar na boca de todo mundo, essa garotada aí, nossos filhos, netos, né? Toda vez que ele meteu lá o bocão em outra boca, ele está trocando microbiota bucal, né? Quando eu falei dos 10 beijinhos de 10 segundos, é porque tem estudos que com 10 beijinhos de 10 segundos de língua, você trocou tudo que estava presente na boca com a boca do outro. Então, se a boca que você está beijando ela é saudável, né? Você vai ter saúde. Se a boca que você está beijando, né, e é o que a garotada faz aí, né, nas raves da vida, na madrugada, no pega-pega, no sai-sai, eles acabam derrubando a imunidade e podendo contrair uma doença, além das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Né? Se vocês olharem, coincidência ou não, a turma do pega-pega, a garotada de 20 a 40, é a que mais está morrendo na atualidade, fazendo quadro de infarto, AVC, derrame, caranguejo turbo, Alzheimer e demência. O que eles fazem diferente dos meninos e meninas de 60? Eles estão beijando um monte de boca também. Então, vale aí um sinal de alerta, né? Uma pesquisa, inclusive, vou sugerir isso até o João escrever um artigo do quanto a correlação dessa boca doente, dessa garotada, está provocando um índice de mortalidade.
E só para configurar a treta, né? As mulheres são a maior turma de mortalidade, Alzheimer e demência. 60% são mulheres. Por quê? Porque elas recebem, por vezes, o beijo de vários parceiros que já beijaram dezenas de parceiras. Resultado, ela se torna depósito do esgoto da boca que beijou. Pouco ou muito sério, Jonas? Muito, muito sério. Muito É, sério. é porque você está trocando aí, né, toda a sua microbiota, e geralmente as microbiota que as pessoas que não seja sua mulher ou marido, a microbiota deve não estar muito legal por causa dos hábitos, né, que as pessoas têm aí. Mas a questão da escovação é muito importante você tirar o flúor, tá? O flúor é um fator agravante para o sistema nervoso, tá? O flúor contamina você. Muita gente vai dizer, ah, mas o flúor ajuda nas bactérias, no controle das bactérias. Olha, o que ajuda é uma saliva equilibrada, não é? Ela vai funcionar muito bem. E o flúor, na verdade, já foi comprovado cientificamente, ele é muito danoso. Procure usar pastas dentárias sem flúor, tá? De boa qualidade, ok? Inclusive, nós temos aí a zeólita, né? Que é uma excelente pasta de dente que o pessoal tem feito, né? A base zeólita aí também, que ajuda bastante, gente, bastante mesmo, né? Nesse sentido. Jonas, pegando esse gancho, né, de higiene, né, essa boca tem comprometido a outra boca, né? A gente tem um tubo de entrada e o tubo de saída. No tubo de saída, né, eu tenho visto muitas pessoas falando de diarreia, falando de fezes pastosa ou no quesito cabrito, né? Cabritinho, tá certo? Em cima disso. Quando o certo, né, seria mais ou menos em torno aí de uns 10, né, 15 centímetros, né? E algo em torno aí de pelo menos uns 20 a 30 centímetros, né? E não sujando na saída a boca, né? Não sujando a boca. Não é o que está acontecendo, né? Pelo contrário, né? Se tivesse assim, as indústrias de papel higiênico iam ter problemas graves, graves, né? E os caras estão vendendo a roda. Então, na realidade, o que está sendo ingerido está sendo mal ingerido, a qualidade não é boa e o processo não é bom. Isso aqui é o início da indústria. O início da indústria é isso aqui. O resultado final, né, é a biomassa que está indo embora ali, ou melhor, não é o resultado final, é o resíduo final, é a biomassa. Então, estamos jogando para fora ali essas benditas fezes. Né? Muitas pessoas não sabem como equilibrar esse processo. O Dr. Jonas está dizendo que começa pela salivação, pela mastigação, pela quantidade, pela qualidade. Né? E as fezes falam realmente do estado de saúde do corpo, Jonas? Fala, exatamente, fala assim. Antes de falar um pouquinho das fezes, eu vou dizer um pouquinho do metabolismo. Quando eu salivo bem, eu tenho um horário correto para comer, não é? O meu estômago recebe a saliva ali, através da água, 40 minutos antes, ele começa a se preparar, ele hidratado, ele começa a preparar a produção de ácido clorídrico governado pelo nervo vago, certo? E aí você entra num processo de equilíbrio no parasimpático e não no simpático. E é no parasimpático que você começa a absorver os nutrientes. Então, eu estou preparado para comer, eu não estou olhando celular, não estou olhando TV, eu estou ali trazendo a minha ansiedade, jogando ela fora e trazendo para um estado de equilíbrio. Com isso, o meu corpo organiza para produzir enzimas, ácido clorídrico, tá? Através da salivação.
E quando você está comendo salivando. Quando você come salivando, a saliva ela entra no alimento, começa a digestão ali pelas enzimas, tanto a amilase, a lipase, começa ali a funcionar e colocar o alimento num pH ideal. Esse alimento forma um bolo, ele desce para o esôfago, o esfíncter abre, ele vai para o estômago, já entra reconhecido no estômago. O estômago não tem trabalho de estar reconhecendo, ele só trabalha o processo digestório, que são as enzimas, são ácido clorídrico, e ele tem onde buscar porque ele tem água, ele não está desidratado. Quando esse alimento é trabalhado no estômago, ele vai para o duodeno. Chegando no duodeno, a vesícula, o nervo vago diz o seguinte: olha, eu preciso quebrar gordura. Bilis, eu preciso de você. Então, a vesícula emite a bilis, o pâncreas emite o bicarbonato e você coloca o alimento tendendo num pH 0. E é ali que você quebra a gordura. A gordura ela é quebrada com um pH neutro, certo? E aí você não tem proliferação de bactérias no intestino delgado, você não tem fermentação, excesso de hidrogênio. E com isso, esse alimento vai para o intestino grosso sem fermentação. E ali você não tem proliferação de bactérias, você tem uma alimentação equilibrada, com nutrientes bons, não é? Ali o intestino delgado já retirou o que podia, B12, por aí afora, né? Todas as vitaminas do complexo mineral, e isso vai para o intestino grosso, chegando lá, ele também faz esse processo, retira o líquido que precisa ser retirado e forma ali também, dá o formato melhor nas fezes ali, né? E ali você não tem bactérias metanogênicas, né? Você não tem bactérias produtoras de sulfeto de hidrogênio, você tem, mas está tudo em equilíbrio. Então, você tem uma fezes legal, umas fezes boa, né? Equilibrada, umas Jonas, fezes... deixa eu Oi? botar um dado aí, né? Tem o lance do metano, né? Que é Sim, aquele cheiro, né? Mais sim. acentuado de algumas pessoas. O metano já é sinal de um estado de putrefação interna e indicador de processos inflamatórios, sim ou não? Os gases ali que dão problema, não é, nos intestinos, que a gente identifica uma desbiose, é o sulfeto de hidrogênio, que ele dá aquele cheiro de ovo podre, não tem? Aquele pum de ovo podre, aquilo lá é o sulfeto de hidrogênio. O metano também é um gás extremamente tóxico também, tá? Quando o organismo que vem de uma desbiose, de uma fermentação do intestino, eu queria falar nisso, só recapitulando, eu ia voltar para chegar aí, mas o que acontece? Quando você tem uma produção de metano, é porque você já vem com a desbiose lá do estômago, entendeu? Lá do intestino delgado, um excesso de produção de hidrogênio. Esse excesso de produção de hidrogênio vai fermentar muito esse alimento e aumentar muito a produção de metano. E o metano, ele consome tanto as vitaminas do complexo B, ele consome a D3. Muita gente vai lá e toma D3, toma ômega 3 e não resolve nada. Por que não resolve? Porque ele está nutrindo bactérias metanogênicas. Não vai resolver, entendeu? A não ser que ele tome vitamina por absorção pela mucosa bucal ou venosa. Mas se ele tentar tomar via estomacal, o que acontece? Se ele não absorve do alimento, vai absorver as vitaminas também. Percebeu aí? E tem muita gente cometendo, gastando rios de dinheiro tomando vitaminas no processo errado, né? Porque, e outra coisa também, hein? As bactérias metanogênicas, elas consomem o triptofano. O triptofano é a base da onde? Da serotonina. Serotonina é fundamental para quê? Para o meu equilíbrio emocional. É o equilíbrio do corpo.
E aí eu não tenho serotonina, eu vou estar infeliz, eu vou estar triste, entende? Então eu não tenho neurotransmissores da felicidade. Viu como a desbiose aí ela bagunça todo o nosso organismo? Que nós precisamos Não, nos organizar para produzir energia? Nós não, somos conversores de matéria em energia. não. E nesse caso aí, Joana, a coisa ainda fica pior, porque dá alteração de ocitocina, gente, dá Sim, alteração no nervo vago, que sim. vai dar problema no coração por conta de ser ele, né, um reator voice, o coração é um reator voice, da mesma maneira que a língua, né, que a saliva ali faz parte do processo, agora entra o coração e o cérebro, porque o nervo vago teria que levar probióticos, psicobióticos e nutracêuticos para o cérebro, via nervo vago, e ele não está levando o suficiente. Então, você tem um déficit cognitivo, você tem problemas de aprendizagem, você tem problemas de memória, você tem quadros de irritabilidade, quadros de insônia, e tudo isso está ligado à disbiose intestinal. Então, desparasitar, né? Fazer o detox, desintoxicar e desinflamar, sair dos alimentos inflamatórios, o trigo, o leite, derivados de leite, embutido, enlatado, conservante, refrigerante, quer dizer, toda essa bagunça industrializada já é um início de mudança. E a nosso favor, o bendito do intestino, Deus o recompõe a cada 7 dias. Só misericórdia. O cérebro dá um giro a cada 21. 2 anos fora da bagaceira, você deu um grande passo para começar a ficar saudável. Isso é outro problema. Todo mundo quer ficar saudável, né? Em 24 horas. Mentira. Não vai acontecer. Você precisa de, no mínimo, 2 anos para consertar a bagunça. É isso, Jonas? Exatamente isso. Eu só quero pegar o ponto das fezes, que eu não falei, não é? Quando você tem as fezes tipo cabrito, aquela redondinha, significa que você tem uma inflamação no fígado ali, você tem uma atuação do fígado que não está sendo legal. Você está com problema, provavelmente, de homocisteína elevada ou de ferritina elevada. Então, é preciso, por isso que o intestino drena toda a água para jogar para o fígado. Ou também um problema que levou a isso, o problema da não salivação e da má ingestão de água, né? Da desidratação. Então, tudo isso pode complicar os intestinos. Então, a água é fundamental. Por que que eu estou com fezes de cabrito? Porque o corpo vai lá, meu amigo, pede socorro e tira a água dos intestinos e manda para o fígado. E é esse fígado é que vai gerar energia para o coração. E quando eu estou desidratado, o sistema nervoso dos intestinos, juntamente com o nervo vago, não produz informação corretamente. E essas bactérias metanogênicas, elas vão danificar a musculatura lisa dos intestinos, caindo ao peristaltismo intestinal, fazendo com que o intestino fique preso, tá certo? E aí você tem problema de toxina passando por sangue, passando para as células, passando para todo o corpo. Toxina é muito séria, é tão sério quanto as bactérias em locais errados. Hein, Jonas? Isso aí já é o ligante da coisa, né? A telinha, ela dá aquela afrouxada, né? E Isso, começa a correr o esgoto para o lado de fora. É isso? O esgoto exatamente. começa a correr para o lado de fora. É uma tela, não é isso? É uma tela que ela Isso, deveria estar isso. fechada, ela abre e começa a vazar, gente. Por isso, muita gente com a pele manchada, muitas pessoas com problema de espinha, de acne,
muitas pessoas com queda de cabelo, problema nas unhas, olha só, tá certo, né? Tudo isso, fadiga. Quanta gente, né, tá fadigada? Pergunta aí rapidinho, quem está se sentindo fadigado? O dia só começou e você já acorda com pouca energia ou você vai perdendo energia ao longo do dia. Bota aí, ó, fadigado, perdo energia, fadigado, perco energia. Tudo isso está ligado a esse processo da digestão ligado diretamente ao processo dos intestinos. É. As fezes mole, né? Eu tenho as fezes duras, formando cabrito, aquelas bolinhas de cabrito, aquilo é um socorro do fígado, e o baço tem uma grande importância também no processo digestório. Quando eu tenho as fezes moles, né, tipo pastosa, e é o baço que cuida da formação das fezes. Então, ali eu tenho um baço também sendo comprometido energeticamente, tá? Ele tem um papel muito grande também na microbiota intestinal, no processo digestório das gorduras. Então, é fundamental isso, gente, o passo. E olha que coisa interessante. Quando eu como um alimento, né, esse alimento, o nosso corpo produz energia para o aspecto fisiológico, para o funcionamento de todo o corpo, mas também produz energia para o psicológico. Isso na medicina oriental chama dings, essência. São dings materiais e dings imaterial. O imaterial é para o psicológico e o material é para o fisiológico. Então, nosso corpo produz energia para o psicológico, sim, e nós precisamos de uma desbiose não existente em nós, não é? Uma microbiota em equilíbrio, para que o emocional também se sinta legal. Quantos de nós temos pensamentos repetitivos, né? Fica pensando a mesma coisa várias vezes. Isso aí tem uma implicação no baço, tá? Uhum. Mas é no cérebro, né? Não, Mas acontece. Jonas, só para a gente não alongar, que o tempo nosso já estourou, né? Pegando até o Daniel, que está sugerindo tratamentos à base de babosa, nós temos que tomar muito cuidado com todos os tratamentos que, por Sim, vezes, aparecem na internet, porque muita coisa, né, é baboseira. Tem muita coisa que é baboseira porque não tem o embasamento científico, né? O caso do Jonas aí, né? O lugar mais próximo que ele andou foi a China, tá certo? Esse é o lugar mais próximo que ele andou. Então, todo o conhecimento que nós estamos compartilhando aqui, né? Ele tem como objetivo um despertar para você até vir para dentro da plataforma, que lá na plataforma nós estamos literalmente propondo alternativas e soluções, gente, porque aqui não pode, tá, Daniel? Eu sei que o conhecimento teu é raso, e quando a gente tem um conhecimento raso, a gente tende a julgar o que olha no espelho d'água, né? Mas, de fato, o que nós estamos falando aqui tem a ver com mais de 8.000 anos de estudos, né, científicos de natureza à saúde humana, né? Nós hoje estamos atravessando uma grande crise de identidade na farmacopeia. A farmacopeia, ela entrou em crise. Por quê? Porque os sintéticos não estão dando conta. Por que que as pessoas foram para as opções sintéticas, né? Inclusive alimentação fast food, né? Inclusive os enlatados, os embrulhados, né? Porque todo mundo queria ganhar tempo. E todo o tempo que se ganhou se converteu em adoecimento. Essa que é a grande verdade. Então, nós somos uma sociedade patológica, extremamente doente. Nós somos uma sociedade rasa, sem conhecimento nem de quem somos,
nem por que estamos aqui e nem do que estamos fazendo, gente. Essa que é a grande verdade. É resultado que você vai hoje, né, buscar no serviço de saúde a interpretação do que está acontecendo com você, porque você não consegue interpretar nem os próprios sintomas. Olha o quanto isso é sério. Né? Então, nós estamos muito distantes daquilo que seria um conceito de saúde integrativa ou de saúde integral. Então, eu espero que você se interesse pelo assunto, venha para dentro da plataforma Esquadrão Águia, o zap é o 21 995 31 34 49, o zap é o 21 995 31 34 49, o zap é o 21 995 31 34 49. Você que se identificou ou tem alguém na família com problema, marque uma consulta, também é o zap 21 995 31 34 49. Você que pode ir até Cuiabá, passar 1, 2 semanas de tratamento na ECHAD, eu já estou fazendo. Eu já estou na minha 4ª semana de tratamento lá com o doutor Jonas. Alex Júnior já fez a primeira, a Denete vai chegar já já para fazer a primeira dela também, tá certo? E nós entendemos que tem que consertar de dentro para fora. E a ECHAD é esse lugar. Pensa em mecânica, pensa em elétrica, pensa em modo, quem gosta de carro, ECHAD. Então, eles vão lá, vão fazer um diagnóstico preciso, vai te mostrar a bagaceira e vão tratar com a sua ajuda, porque você tem que ajudar. Não tem milagre que não passe por uma mudança de padrão, uma mudança de comportamento, de atitude. É isso que o pessoal tem que entender. E o processo completo de qualquer coisa natural, não invasiva e de não remediação, gente, leva em média uma constância de 2 anos, ok? Você não muda um quadro clínico de maneira a gerar saúde e não dependência medicamentosa com menos de 2 anos. Essa que é a verdade, ok? Eu vejo muita gente aí, né, Daniel, falando baboseira, porque não sabe o que é baboseira. Até as sugestões de tratamentos que aparecem aí, nós temos que tomar muito cuidado, porque a internet ela deu voz a todo mundo. Todo mundo. Né? E quando dá voz a todo mundo, muitas pessoas não vão buscar a cientificidade daquilo que está sendo colocado ali. Né? Por exemplo, eu estou aqui fazendo uso da água. Né? O doutor Jonas me orientou, doutor Manuel, doutora Carla, a botar o salzinho aqui. Ó, tá com salzinho, Jonas. Ó, aqui, ó. Tá com Muito salzinho. bom. Isso. Amanhã eu vou pelo meu primeiro jejum, né? Intermitente com o salzinho, que eu vim me adaptando, fui É vendo como é, maravilhoso o jejum né, com como é que o sal. corpo. Aí você vê, gente, então, olha só, né, isso aqui é remédio. Eu estou tomando remédio. Não, isso aqui é suplemento. Água com sal de Mossoró, sal integral, é suplemento. Inclusive, substitui o pré-treino da galera na malhação. Olha só. O Bill, nós botamos nisso aqui. Aí a queixa do Bill, pai, não dá formigamento. Eu falei, porque não dispara teu coração. Mas tu tá conseguindo fazer o exercício? Não, estou fazendo, mas eu não sinto mais o êxtase. Porque o êxtase é o quê? O que dispara o coração. Percebeu, gente? Então, você tem como ter saúde, de maneira a não se agredir. Não, segredo. Jejum intermitente é excelente, só que você tem que treinar teu corpo. Você está viciado em comer. Como é que tu vai encarar um jejum de 24 horas? Você vai passar mal. Então, você começa, né, com um jejumzinho de 12 horas,
como você vai fazer o exame lá de sangue, de 12 você vai a 14, vai a 16, vai a 18, vai a 20, 22, quando você vê, é 24. Com 72 horas de jejum, ok? Quando a pessoa treinou o corpo dela, fazendo uso da água, com o bendito do salzinho, começa os estudos a dizerem que vai nascer célula tronco. Gente, isso é 3 muito dias, sério. Eu no estou para final de 3 fazer dias. esse desafio, eu, Jonas e Manuel. Eu estou me preparando, que estão na minha frente, até covardia, eu tenho que ir devagar, o velhinho tem que ir devagar. E aí eu estou me preparando para correr com os garotos. O Alex foi lá fazer um desafio com o Jonas, ok? E aí o Jonas derrubou o Alex com 27 anos. E o Jonas é um garoto de 65, é 65, Jonas? 65? 66. 66, ó, 66 derrubou um garoto de 27. A perna do Alex tremia igual bamba. Ele falou: não é possível, não é possível, não é possível. Quando ele tocou na perna do Jonas, parecia uma pedra. E aí ele se assustou, botou a mão no braço do Jonas, parecia outra pedra. Ele falou: pai, o que é isso? Eu falei: comida, cara. Comida. Comer certo, fazer certo, dar certo. Resultado: o Alex saiu da ECHAD com uma capacidade muscular, gente, 30% superior do que quando chegou. Não sei se tu viu as postagens recentes dele, como é que está o corpo dele, né? Uma semana de ECHAD e a performance corporal do Bill mudou. Mudou. Além do psiquismo dele, né? Que ele chegava e dizia: cara, eu estou muito calmo, eu estou muito tranquilo, nada mais está me aborrecendo. O que vocês estão me dando aqui? Meu Deus! Olha só. Forte, né? É forte, É. Brasil. É forte. E aí você está se drogando, comendo, se envenenando e não está se hidratando da maneira certa. Correto. Então, é isso aí. Jonas, estou muito feliz de você poder voltar a contribuir. Gente, venham para a plataforma. Nós vamos ter aulas com o Dr. Jonas dentro da plataforma e lá a gente vai poder rasgar, porque é um ambiente fechado, né? Meu, domínio meu, e lá a gente tem liberdade para falar. Né? E você até perguntar e poder interagir pela plataforma Zoom. Então, você entra na plataforma Esquadrão Águia pelo zap 21 995 31 34 49. O zap é o 21 995 31 34 49. O zap é 21 995 31 34 49. Inclusive, hoje eu já estou liberando a inscrição para o pessoal que quer entender de batalha espiritual. Dia 23 da semana que vem, sábado, eu vou fazer uma imersão de batalha espiritual em cima dos meus 3 livros: Maldição, Lendo a Realidade, Batalha Espiritual, Conflito Nasceu no Céu e o Império das Trevas está entre nós. Nós vamos abordar a ocorrência de Brasília, do incêndio, do cara que se incendiou ano passado e do cara que explodiu esse ano, e o que é espiritual, o que é problema mental, e até vamos dar uma passadinha lá no Adélio, em 2018, na facada, né? Para você entender a dimensão do que está acontecendo no Brasil. Então, sugiro que você venha estar comigo. Zap 21 995 31 34 49, Zap 21 995 31 34 49, Batalha Espiritual. E aí você entra, ou plataforma Esquadrão Águia, se você quer entrar nesse conhecimento que você começou a ver aqui. Inclusive, nós estamos lançando uma formação terapêutica também. Você vai poder ser terapeuta tendo o conhecimento do Jonas, o meu, da Carla, do Luiz Manuel, da doutora Silmar, tá certo? Então, né, esses 5, nós vamos estar transferindo o que conhecemos, né, para vocês, e você, ao final de 12 meses, você vai poder ser terapeuta e atender pessoas, que é muito importante no momento atual.
nós ampliarmos o número de terapeutas. Eu tenho uma capacidade de atendimento, Jonas tem uma capacidade de atendimento, Manuel, Carla, Silmar, e nós não vamos dar conta do que vai acontecer, em especial a partir de 27 e 28. Nós temos aí 2 anos para preparar pessoas para nos ajudar a lidar com o desdobramento do que já foi e do que vai acontecer a partir de 2025. Meu amigo, muito obrigado, Jonas. Obrigado a você, doutor Alex, obrigado por tudo, e obrigado a todos que assistiram essa live, e obrigado a Deus por permitir que essa live acontecesse, né? Deus é o nosso guia, né? É Ele que nos possibilita, nos dá toda a condição para fazer uma live dessa. Amém. Obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Me Obrigado. dá o zap da clínica para quem quiser agendar, Jonas. O zap é o 66, não é isso? Não, Ou 65 65? 65 99947 1821. Edno, Repete 3 vezes, Jonas, para é eles anotarem. 65 DDD, o telefone é 99947 1821. Edna, 65 99947 1821. É o WhatsApp, tá? Edna. Ok. É isso Depois tu aí. passa para o meu zap, Jonas, esse, que quem me pedir no zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, zap 21 995 31 34 49, aí você bota lá, doutor Jonas, aí eu, pô, já mando direto para você também. Tá bom? É. Obrigado. Essa live aí nós não falamos nem 10% que Não, ia mas nós vamos falar, mas voltar. Vamos voltar. ajudou. Não, com certeza. E aí a gente já vai fazer na plataforma, né? Vamos fazer lá na plataforma, e aí lá a gente mergulha, a gente pode conversar 2, 3 horas, o pessoal fazer pergunta, vai ser bom. Vamos fazer lá na plataforma. Um Ok. abraço, meu irmão. Deus te Um grande abençoe. Tchau, abraço. tchau. Obrigado. Tchau, Bom final de tchau. semana. Abraço aí na Igualmente. Ed, a Pedrinho, Pastor Davi, a turma toda aí. Igualmente. Um abraço aí à esposa, ao Bill, tá? Aos filhos, às netas, todo mundo aí, tá? Obrigado, meu irmão. Um abraço. Um, Fiquem com um Deus. grande abraço e a todos que assistiram também. Tchau, tchau.